Aqui vai... Agora começa a gente a se colocar a questão que é a seguinte, ó, você tem a curva, você pode dizer assim, o que faz uma curva, vamos dizer, deixar de ser constante? Bom, velocidade não nula. O que faz uma curva deixar de ser reta? Aceleração normal não nula. O que vai fazer uma curva deixar de ser plana? Mas tem que ter a ver com a terceira derivada, de alguma maneira, né? Deve ter alguma coisa a ver com a terceira derivada. Será que a gente consegue mostrar que... imagina o seguinte, né? Vou colocar questões assim, ó. Primeira coisa é observar que se a velocidade se anular, tudo pode acontecer. Como a gente já viu no começo desse mini curso, né? Você pode, se a velocidade, você pode vir assim, se você puder parar aqui, você pode sair assim. Então, se a velocidade pode se anular, até bico a curva pode ter. Então, vamos dizer, velocidade não nula é um requisito essencial. Então, poderíamos colocar a questão assim, suponha que C ponto é diferente de zero. Isso vai ser o primeiro requisito, né? Agora, suponha que o vetor aceleração e o vetor velocidade são linearmente dependentes, o que significará que o vetor aceleração é múltiplo do vetor velocidade. Então, primeira questão, se C dois pontos igual a, sei lá, alfa C ponto. Então, o que a gente espera? Só tem aceleração na direção da velocidade. Ela não deve mudar, então a curva deve ser reta, né? Isso aqui deve implicar reta, quer dizer, reta, movimento retilíneo. Não precisa ser uma reta inteira, você pode até, sei lá, andar um pouco na reta, mas isso deve ser verdade. Segunda coisa seria o seguinte, agora imagina que C ponto e C dois pontos, quer dizer, agora imagina o seguinte, que C ponto e C dois pontos são linearmente independentes. Imagina que a terceira derivada, a primeira derivada, a segunda e a terceira são linearmente dependentes, ou seja, a terceira derivada é a combinação linear da primeira e da segunda. Ora, a primeira e a segunda estão dando o plano da curva. Se a terceira continua nesse plano, ela não está puxando a curva para fora do plano. Então é provável que a curva continue sempre no mesmo plano. Então, se C três pontos igual a alfa C ponto mais beta C dois pontos, isso deve implicar curva plana. Isso seria, vamos dizer, um primeiro passo para a gente dizer, bom, então agora vamos olhar quando a terceira derivada realmente é linearmente, quer dizer, a primeira, a segunda e a terceira são linearmente independentes, e aí a gente vai, vamos dizer, buscar o que na terceira derivada está realmente tirando a curva desse plano. Provavelmente vai ser a componente normal a esse plano. Então, sei lá, a gente podia fazer um aquecimento. Vamos, sei lá, deixar esse aqui deve ser mais fácil. Vamos deixar como um exercício. Se for o caso, a gente
volta. Vamos tentar esboçar pelo menos essa situação aqui. Vamos imaginar assim. C ponto. C dois pontos. E C dois pontos, LI. E C três pontos igual a alfa C ponto mais beta C dois pontos. E, quer dizer, isso aqui significa que, se eles são linearmente independentes, significa que tem o plano da curva. E agora esse cara daqui está no plano da curva. Isso aqui, vamos dizer, para todo T. Né? A questão é, será que ser uma curva plana? E se ela for uma curva, vou pensar assim, ó. Quem é o vetor normal ao plano da curva? É o produto vetorial desses dois caras. Então, a ideia para pensar seria talvez que esse vetor normal não pode mudar. Quer dizer, eu poderia olhar, né, para produto vetorial de C ponto por C dois pontos. Se ele não mudar, a derivada dele tem que ser zero. Mas tem um detalhe, né? É que, em princípio, esse cara daqui, ele pode... O tamanho dele pode mudar. É uma coisa que vai nos atrapalhar um pouco, né? Vamos fazer uma hipótese adicional. Depois a gente vê como... A gente sabe que como esses dois caras são linearmente independentes, a velocidade é não nula, então eu posso sempre reparametrizar por comprimento de arco. Então eu vou supor que está parametrizado por comprimento de arco. Depois eu vejo se, no caso que não está, se vai funcionar. Então, vamos fazer, suponhamos... C ponto... Isso é equivalente a estar parametrizado por comprimento de arco. Quer dizer, eu reparametrizei, então o vetor velocidade sempre igual a 1. Se o vetor velocidade é sempre igual a 1, se eu descrever aqui está a origem, aqui está o C ponto de T, o tamanho dele, esse tamanho daqui é 1. Ele está no círculo de raio 1. O C dois pontos é o vetor velocidade do C ponto. Então, o C dois pontos é perpendicular a ele. Tá? Eu vou fazer o seguinte, quando o C ponto é nulo, então o vetor aceleração é uma aceleração normal. Quer dizer, nessas condições tem esse detalhe, ó, porque o vetor velocidade está assim e o vetor aceleração é normal a aceleração, a velocidade. Então a aceleração já é aceleração normal. A curvatura, né? Então, ó, C dois pontos é igual a aceleração normal. E a curvatura, vamos pegar a curvatura escalar, né, sem ser o vetor de curvatura, que vai ser a aceleração normal sobre o quadrado da velocidade. A velocidade aqui é 1. Então a curvatura vai ser a norma do C dois pontos. Então, em vez de eu olhar para esse cara daqui, esse cara é unitário. Esse aqui se tornará unitário se eu dividir pela curvatura. Então, agora esse é um produto vetorial de dois vetores unitários e ortogonais, então esse é um vetor unitário. Tem a norma constante. Tá? Então, a única coisa que poderia mudar seria a direção. Se esse cara não mudar, né, se eu calcular a derivada dele, ele não mudar, tá beleza. Porque sem essa precaução, a derivada podia ser não nula,
mas ainda podia ser um múltiplo dele, alguma coisa que me incomodasse um pouco. Então, fazer essa conta assim. Então, vamos fazer, vamos definir n de t é igual a 1 sobre a curvatura em t, c ponto de t vetorial c2 ponto de t. E vamos tentar calcular a derivada desse cara. N ponto de t. Ah, meu objetivo agora é tentar mostrar que esse cara é nulo. Então, N ponto de t vai dar um certo trabalho, né? Vai ter aqui 1 sobre k de t. Aí aqui eu vou ter derivada desse vezes esse dá zero, né? C2 pontos, vetorial C2 pontos dá zero. E aqui C ponto, vetorial. Vou tirar o t para diminuir minha trabalho. Tá, estou usando aqui que produto se deriva como produto. Então, derivada desse vezes esse, mais esse vezes a derivada desse. C2 pontos, vetorial C2 pontos, zero. Então, é 1 sobre k, esse daqui. Agora, mais a derivada desse vezes esse bicho daqui, né? A derivada de k, isso aqui vai ser menos k ponto sobre k quadrado, c ponto, vetorial c2 pontos. Bom, mas esse cara, ó, é isso assim, né? A hipótese é que esse cara é a combinação linear desses dois. Então, o alfa C ponto com C ponto desaparece. Então, isso daqui vai ser igual a beta a beta sobre k C ponto vetorial C2 pontos menos k ponto sobre k quadrado C ponto vetorial C2 pontos. Que é igual, bom, posso escrever assim, né? K beta menos k ponto k ao quadrado. O k é não nulo porque esses dois caras são linearmente independentes. E o k nesse caso é a norma desse daqui. Esse aqui, C ponto vetorial C2 pontos. Eu não sei quem é esse cara, mas eu digo para vocês uma coisa, isso aqui é zero. Tem que ser, né? Porque eu quero que a derivada dê zero. Esse daqui não é, esse aqui tem que ser. Mas por que que é? Porque o n é unitário. Então o n está aqui. Numa esfera. Então o n ponto é ortogonal a n. Mas o que eu estou vendo aqui é que o n ponto é um múltiplo de n. Esse cara daqui só pode ser ortogonal a esse se isso aqui for zero. Mais n ponto escalar n igual a zero. Tá? Por quê? Porque, vamos dizer, a gente sabe que n escalar n é sempre igual a 1. Então, quando eu derivar, derivada disso vai dar 2 vezes n escalar n ponto igual a zero. Então, n escalar n ponto tem que dar zero. Como o meu n ponto deu uma coisa vezes n, essa coisa tem que ser zero. Então, tem que ser zero. Então, moral da história, esse n é constante, porque a derivada dele é zero.
vale para vetores também, porque vale em cada coordenada. Então, se a derivada dele é zero, ele é constante. Então, esse cara que é o vetor normal ao plano da curva é constante. Acho que, bom, está na mão, sei lá, se eu fosse físico eu diria provei, mas vamos fazer o detalhe final, vamos ver se está certo mesmo. Né? Detalhe final é que isso daqui é igual a um certo n0 constante. Então vamos fazer assim, pega um t0, vamos fazer c de t menos c de t0, escalar n0, né? Porque estou pegando a curva, aí tem um ponto c de t0, aqui tem um ponto c de t, aqui tem um vetor n0, não está no plano da curva, está meio assim, né? Se essa curva está toda no mesmo plano, esse vetor aqui é um vetor do plano, tem que ser perpendicular a esse. Então, sei lá, vamos ver se esse negócio, se esse produto escalar dá realmente zero. Né? Sei lá, vamos derivar isso aqui. Então, isso aqui vai dar c ponto de t escalar n0, porque esse aqui é constante, esse aqui é constante. Bom, mas c ponto de t, isso aqui é o produto vetorial de c ponto de t por alguém, então perpendicular a c ponto de t, o produto escalar por c ponto de t é igual a zero. Então, isso aqui realmente é igual a zero e a curva é uma curva plana. Bom, detalhe final. Eu fiz isso com a hipótese de que a curva seja parametrizada por comprimento de arco. E se não for? Seria pela norma do produto vetorial de C ponto, C2 pontos, que daria no mesmo. Só porque, sei lá, a derivada talvez... poderia, talvez, né? Você não usou o capítulo declarado interessante. Será que funcionaria? Vamos ver. Se eu fizesse vamos tentar esse caminho aqui, vamos ver se funciona bem. Tem coisas aqui que eu usei. Porque o que você usou para dizer que ele tem mais zero é que os vetores eram independentes. Vamos ver. Vamos ver se eu simplesmente chamar isso aqui C ponto 1 sobre, sei lá, gama de t, onde gama de t é igual a norma de C ponto vetorial C2 pontos. Será que funciona? N ponto de t é igual a 1 sobre gama C ponto vetorial C3 pontos. Aqui mesma coisa, né? Estou fazendo esse vezes a derivada desse. Aqui C2 pontos com C2 pontos dá zero e C ponto vetorial C3 pontos. E menos gama ponto sobre gama quadrado. Eu posso derivar esse gama pelo seguinte, né? Como a hipótese é que esses dois caras são linearmente independentes, essa norma aqui não se anula, porque eu tenho problema de derivar a norma no ponto em que ela se anula. Então, essa norma aqui não se anula, então esse gama eu posso derivar. E aqui eu teria esse daqui, C ponto vetorial C2 pontos. Eu acho que parece que funciona, né? Porque aqui também esse N que eu estou colocando aqui é unitário. Então ele quer dizer, aqui
Quer dizer, continuando aqui, isso aqui é igual a... Botando aqui beta, quer dizer, isso aqui é beta gama menos gama ponto sobre gama 2, C ponto vetorial, C2 pontos. Já substituí aqui, ó, alfa C ponto aqui, não deu nada, beta C2 pontos, passei o beta sobre gama para cá, multipliquei por gama em cima e embaixo, teve o mesmo denominador, ficou isso daqui. Que é igual, né, isso é igual a um certo lambda n. Mais norma de n igual a 1, implica que n ponto escalar n igual a 0, e isso implica que lambda igual a 0. Acho que funciona. Se não tiver feito nenhuma grande besteira aqui nesse momento assim, por leviandade, por vontade que dê certo, parece que deu certo, né? A hipótese de ser por comprimento de arco, acho que pode ser dispensada aqui. Tá? Então, bom, moral da história, de qualquer maneira, então, mesmo sem ser parametrizada por comprimento de arco, se você tiver velocidade e aceleração linearmente independentes, então em cada ponto tem o plano da curva. Se a terceira derivada for combinação linear da velocidade e da aceleração, então a curva é plana. Então agora o próximo passo vai ser pensar, bom, essa componente para fora do plano, que essencialmente você pode pensar assim, né, alguma coisa que tem a ver com o produto, vamos dizer, se o produto vetorial desse por esse for não nulo, então realmente a curva pode deixar de ser plana e ter alguma coisa que meça o quanto ela deixa de ser plana. Tem um nome isso, alguma coisa assim que é o correspondente, nesse caso, à curvatura, é chamado a torção. Porque, num primeiro momento, talvez a gente não se dê conta, mas se a curva está curvando, ela ainda pode ser plana. Então, para ela deixar de ser plana, ela tem que curvar e torcer. Como se você tivesse assim um negócio assim, que você fizesse isso para ela sair do plano, para não ficar num plano só. Então, acho que o nosso próximo passo é isso assim. Eu anunciei leis de Newton, eu estou adiando as leis de Newton porque eu combinei com o Fábio que ele vai falar no assunto. Eu até cheguei a pensar nele vir na terça, mas não dava, por isso que eu botei essa aula extra. É um bom exemplo, para se divertir um pouco assim. Por exemplo, é a hélice. A hélice é uma boa curva que não é plana. É um exemplo assim, com curvatura constante, mas que não é. Por exemplo, uma questão que você podia pensar, bom, se a curva tem curvatura constante, será que ela é um círculo? Dá para ver que se ela for uma curva no espaço, né, a hélice é uma curva assim, né? Você bota uma curva R cosseno T, R seno T, e pode botar um outro parâmetro aqui, sei lá, lambda T ou AT. Porque aí você tem aqui no plano XY, você tem a projeção aqui é um círculo, só que na medida que você está andando, você está subindo, e quanto maior esse A, mais rápido você sobe. E aqui é interessante você olhar a relação, a torção a gente ainda não tem, mas depois é um caso interessante de olhar a relação entre curvatura e a torção, e como é que muda quando você aumenta o R, quando você aumenta o A, quando você varia R, varia A. É um exemplo interessante. Deixa eu ver o que mais assim. Em termos de curvatura, sei lá, pode pensar na elipse. Nem sempre as contas vão ser muito boas,
Mas, em princípio, né, se você pensar numa elipse, alguma coisa assim, A cosseno T, B seno T, então isso aqui é x, isso é y, então você tem x2 sobre A2 mais y2 sobre B2 igual a 1. Supõe que A é maior que B. Se essa figura está certa, aqui a curvatura deve ser maior e aqui a curvatura deve ser menor. Você deve fazer, se você fizer t variar de 0 a π sobre 2, você deve ver a curvatura diminuindo. Talvez, vamos dizer, essas contas, faz a conta aí para ver se dá alguma coisa boa ou não, mas pelo menos provar que vai diminuindo. Tem uns exercíciozinhos assim, no texto, em testes antigos, que dá para fazer e ver alguma coisa. É suficiente? Sim, não sei. Pega exemplo, inventa a curva e calcula. Mas